Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou o Gilson Alves, sou aluno da Escola Carioca de Turismo, pelo SENAC, né? E aqui gostaria de convidar vocês ao palco com a senhora Márcia Reis, Renata Nicolau, Thaís Castro e sou Luiz Antônio Guimarães, trazendo o tema Turismo Prateado, oportunidades e desafios da longevidade. Aproveitem a palestra, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite já, pessoal. Eu sou a Thaís, vou mediar aqui esse bate-papo, que tem tudo para ser uma delícia. Vou apresentar para vocês o nosso grupo aqui de palestrantes. Tem gente que junta dinheiro a vida inteira para comprar uma casa na praia. A Márcia não. Ela resolveu comprar carimbos no passaporte. Um dia olhou para a vida, para a aposentadoria e pensou: vou botar essa mochila nas costas e sair pelo mundo. Virou a coroa mochileira, já andou por mais de 20 países e prova com cada postagem, cada selfie, que idade é número e que coragem é que dá brilho no olho. Quando alguém disser que viajar sozinha depois de 50 é maluquice, a gente pode simplesmente responder: conversa com a Márcia. Com vocês, Márcia Reis. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho dessa história, né, dessa aventura que eu comecei aos 56 anos de idade, né? Hoje eu estou com 62. Obrigada, Márcia. Sabe quando você acha que intercâmbio é coisa de adolescente perdido em Londres, comendo miojo na República? Pois é, a Renata veio para desmentir isso. Ela é gerente da Roda Mundo Intercâmbio e entendeu que aprender não tem prazo de validade. Monta roteiros para gente madura, mas com espírito inquieto. Porque quem disse que aos 60 você não pode estudar francês em Paris ou fazer culinária no interior da Itália? Renata é aquela pessoa que olha para o mercado e pensa: esses prateados não querem descanso, eles querem descoberta. Com vocês, Renata Nicolau. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui, né, para discutir um tema aí tão atual, que vem crescendo muito, e acho que em termos de mercado a gente tem bastante coisa aí para discutir. Vai ser uma delícia. Bem, se existe alguém que entende de lazer com propósito, é o Luiz Antônio. Ele não olha para o turismo como uma selfie bonita em frente à igreja da praça. Ele vê cidadania, inclusão, acesso. Como gerente de lazer do Departamento Nacional do SESC, carrega o desafio de fazer com que milhões de brasileiros e comerciários possam viajar, descansar, se divertir e ainda voltar com mais cultura, educação, assistência e saúde na bagagem. Luiz Antônio é aquele cara que, se você perguntar se turismo é luxo, ele vai te responder: o luxo é não viajar. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Gostaria de agradecer aqui, primeiramente, em nome do nosso diretor-geral, José Carlos Cirilo, Departamento Nacional do SESC, ao convite, agradecer ao SESC Rio, pelo convite, parabenizar por esse painel e dizer que, pelas conversas anteriores ao painel, a conversa vai ser bastante boa. Então, vamos em frente. Bem, no turismo, a turma prateada, pessoas idosas acima de 60 anos, já somam 18 milhões de viagens por ano feitas por eles. Ou seja, não é um nicho, é um grande negócio. Então, para a gente começar a falar um pouquinho hoje, vou começar com Márcia. Márcia, conta pra gente, qual foi a viagem mais transformadora da sua vida? O que ela te ensinou que nenhuma estatística consegue mostrar? Eu acho que a mais importante foi exatamente a primeira, que foi quando eu para sair de uma depressão, porque eu me aposentei muito nova, os filhos foram embora e aí eu estava em casa deprimida e alguém me perguntou: o que você quer fazer da sua vida? E eu falei: eu quero sumir. Isso era a minha vontade. E aí ela falou assim: mas isso não é resposta. O que arde no seu coração? Eu falei: eu quero viajar sem data para voltar. 10 meses depois, controlando, fazendo planilha, reduzindo custos, eu fiz minha primeira viagem solo da vida, aos 56 anos de idade, para a cidade, para a minha região, eu morava em Resende, e eu fui para a região dos Lagos, fui conhecer Arraial do Cabo, que eu não conhecia. E lá eu experimentei uma liberdade de ser quem eu queria ser. Eu descobri a Márcia. Eu descobri que eu podia
ser eu mesma, sem entrar na caixinha de ninguém. E essa viagem foi transformadora, porque a partir daí eu não quis mais parar. E aí eu viajei no Brasil quase todo, e depois eu fui para a América do Sul, e depois eu fui para a Europa e conheci Turquia, conheci Grécia, Albânia, lugares assim que eu nunca na minha vida sonhei e nem passava de conhecer. Então eu acho que a mais transformadora foi essa primeira, né? E as pessoas, mas você não tem medo de ir sozinha? Eu tenho. Eu tenho medo. Eu fui para a Europa sem falar inglês, mas eu vou com medo mesmo. É o que eu falo para todas as pessoas que me seguem. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vão aparecer situações e você vai descobrir que você consegue resolver cada uma das situações que ela aparece na sua frente. Você vai descobrir que você tem criatividade, que você tem capacidade para se virar sozinha e para resolver tudo, sem precisar de ninguém. Então, acho que é a maior transformação para mim, poder descobrir que eu tinha capacidade. Muito bom. Agora, Luiz, SESC defende o turismo como direito. Como convencer o mercado privado de que investir nesse público não é caridade, mas sim uma oportunidade de negócio? Conta pra gente um pouquinho. É uma boa pergunta, Thaís, porque quando a gente fala em democratizar o acesso ao turismo, né, que é um dos nossos objetivos principais dentro do turismo social do SESC, a gente está trazendo a oportunidade a pessoas que não têm o hábito, né, ou a possibilidade de viajar, dessas pessoas viajarem. Então, por si só, isso já é um movimento social, né, de pessoas que traz algum tipo de benefício, como trouxe para a Márcia, de forma individual, e para cada um atinge de uma forma. Então, a gente acredita muito que a experiência turística, ela transforma, pegando a palavra que a Márcia utilizou. E o SESC, enquanto uma instituição que promove a qualidade de vida, né, o bem-estar, enfim, ele acredita muito que o turismo, no nosso caso, mais em grupo, na maioria das vezes, traga essa transformação em diferentes vertentes da vida, interferindo diretamente na qualidade de vida dessa pessoa. Isso é uma questão. Agora, essa característica do turismo social, o que eu percebo, né, o que a gente vislumbra e visualiza no mercado, é que cada vez mais a busca por essa forma de turismo mais aprofundada, focando mais na vivência, na experiência, está cada vez mais chegando ao mercado de uma forma geral, porque é cada vez mais uma busca das pessoas, uma busca dos indivíduos. No turismo social, a gente sempre tem a gente sempre fala uma coisa que é muito importante. O mercado turístico, ele é importante. A geração de empregos é muito importante. A geração de renda, distribuição de renda que o turismo promove entre os destinos, entre núcleo emissor e núcleo receptor, é muito importante. Mas, no final das contas, a gente está falando de pessoas. E essas pessoas, elas param a experiência turística, a possibilidade de viajar, ou barreiras para viajar de formas diferentes. Alô? É uma coisa que o SESC busca há 79 anos, promove há 79 anos, mas que vem sendo absorvida cada vez mais pelo mercado turístico, por outras instituições e pelas empresas de uma forma geral. Maravilha, Luiz. Assim, sou um pouco suspeita, né? Mas a gente entende essa questão do direito e a importância do SESC para o turismo nacional, acho que está cada vez mais importante, mais latente. Agora, falando de mercado privado, trazendo um pouquinho aí a Roda Mundo para bater um papo para a gente, os viajantes maduros, eles são exigentes? O que eles mais pedem e que vocês não abrem mão? Conta para a gente um pouquinho dessa experiência do intercâmbio da Roda Mundo. Renata. Isso é muito legal, ainda mais tendo todo esse cenário, né, que o Luiz falou, porque acho que o intercâmbio sempre foi um produto muito procurado por jovens, né? Então, pessoas mais novas, até 30 anos, sempre fizeram intercâmbio. Mas esse público, né, 50 a mais, que é o intercâmbio prateado, né, que a gente vem chamando agora,
começou a procurar agora, né? Então a gente fala que, na verdade, o Brasil está envelhecendo agora. A gente não tinha muito público para isso. E eles vêm procurando muito. Então, a Roda Mundo, a gente está no mercado há 18 anos. E nos 10 últimos anos, a gente começou a perceber essa procura e começou a dar atenção, né? Porque o que eles procuram é um pouco essa questão social, né? De viajar com pessoas. Claro, eles querem estudar, aprender o idioma, né? Ter algo mais na parte intelectual, mas eles querem um lado mais social também, né? De viver com pessoas que estão ali fazendo, sei lá, jantando, né, tomando um café, fazendo um curso de culinária. Então, acho que a gente começou a focar nisso. As escolas oferecem esses programas, então eles estudam durante o período da manhã e fazem as atividades culturais no período da tarde com estudantes da mesma faixa etária e de outras nacionalidades. Então, isso é muito legal. A gente veio focando nos últimos 10 anos e acho que hoje em dia nós somos, assim, os pioneiros a nível de Brasil, né, em oferecer esse tipo de programa. E depois da pandemia, isso aumentou muito, porque acho que as pessoas começaram a dar esse valor a experiências de vivência mesmo, né? Então, é um público que hoje tem mais tempo, geralmente tem uma renda para isso, que não teve oportunidades no passado. Então, eles estão, né, se jogando nessa experiência, mesmo com medo, eles vão. E a gente está aqui para dar todo o suporte, né? A gente tem um atendimento específico para esse público, antes, durante, depois. A gente sentiu agora nos nos 4 últimos anos, né, que às vezes eles têm muito medo de viajar sozinho. Então a gente também criou um grupo especial que vai um líder da Roda Mundo acompanhando. Então a gente fala português e o inglês, né, para um momento ali talvez mais específico que precise de ajuda. Inclusive terminou agora um grupo em Malta, onde a minha diretora está acompanhando eles e ela mandou um vídeo para vocês. Então acho que dá para a gente passar aí, né? Bora passar o vídeo, pessoal? Não está rodando? Quer deixar para o final, então? Vamos deixar para a gente não se atrasar e no final a gente passa o vídeo da Roda Mundo. Vamos continuar aqui. Márcia, com toda a sua experiência, o que ainda falta no setor para que uma pessoa se sinta mais de viagem sem se sentir que está fora do padrão? Uma pergunta difícil. Eu só trouxe pergunta difícil, gente. É uma pergunta bastante difícil, porque como eles falam aqui, eu vejo que o setor de turismo ele tem um leque de oportunidades muito grande para abraçar esse público que está ávido por conhecer, por essa novidade, por se libertar, né? Porque agora ele tem tempo, ele tem um certo recurso, mas as empresas ainda não estão preparadas para esse público. Eles ainda estão no atendimento da galera até 30, 40 anos, que é jovem, que é disposta, que tem energia. Então, ele não está voltado ainda para a pessoa que precisa de um detalhe a mais, né? Porque, por exemplo, eu adoro uma trilha, mas eu não dou conta de acompanhar a turma mais nova. Mas eu quero fazer a trilha. Eu não estou incapacitada, mas o meu ritmo é um pouco mais lento. Então, eu preciso de uma atenção especial do guia. Nos setores de passeios, você vê que ainda está muito mesclado, que as agências, às vezes, dão mais prioridade para a galera mais nova, né? Eu como mochileira, viajante solo, eu sinto muito isso, né? Como eu contei para você, eu fui barrada num hostel. Eu sou mochileira de hostel. Eu não fico em pousada, eu não fico em hotel, eu fico em hostel, em quarto compartilhado. E eu fui barrada na Bélgica porque eu tinha mais de 40 anos. E eu falei, cara, como assim? Eu não posso ficar aqui no hostel. Eu só fico em hostel, eu sou mochileira de hostel. Sinto muito, senhora. Aqui só 40 anos. Se isso às 7 da manhã, eu chegando na Bélgica, saindo da Itália, chegando na Bélgica às 7 da manhã e tendo que me virar e procurar um outro local que me aceitasse, né? E depois eu descobri que isso não é uma coisa isolada, que tem vários outros lugares que têm esse tipo de comportamento, que ainda não enxergou o turismo prateado como uma fonte
Investimento. um investimento muito bom, que é um público que está sedento por conhecimento, por se sentir importante, por se sentir representado. Ainda precisamos andar muito, né, Márcia? Aproveitando que você está falando sobre investimento, vou perguntar para o Luiz, quais são as estratégias para fortalecer o turismo 60+ nos próximos anos, considerando o SESC, considerando aí tudo que a gente tem para influenciar esse mercado? O SESC, pegando até um pouco do gancho que a Márcia falou, o SESC ele tem um olhar para as pessoas idosas já naturalmente, institucionalmente mais aprofundado, porque nós temos um trabalho histórico, né, vamos chamar assim, junto às pessoas idosas, né? O SESC ele trabalha em 5 campos de atuação: educação, saúde, cultura, lazer e assistência. E dentro do nosso programa de assistência, a gente tem o trabalho social com grupos, e dentro do trabalho social com grupos, temos o trabalho social com pessoas idosas, que é o nosso famoso TSPI. É um trabalho já de muitos anos, e onde essas pessoas, elas atuam, elas estão, né, as pessoas idosas estão presentes no SESC, independentemente do turismo. Isso é uma questão importante. Então, nós temos, só pegando uma colinha aqui rápido, nós temos em torno de 63 mil, mais de 63 mil pessoas credenciadas em trabalho com grupos, como a gente chama de uma forma geral, e quase 53 mil só nos grupos de pessoas idosas. Então, é um número bastante significativo na nossa atuação. E são pessoas que estão presentes nas nossas unidades, estão presentes muito fortemente na nossa programação e sempre apoiadas por profissionais, não necessariamente no turismo, muitas das vezes pela própria assistência, mas apoiadas e auxiliadas, né, quando necessário, por profissionais da área de saúde, enfim, o que for necessário. Então, historicamente, por exemplo, muitos dos nossos grupos com pessoas idosas eram acompanhados, além do guia, de outros profissionais ligados à parte de assistência. Isso traz, né, um cuidado e um conforto para quem viaja no grupo, né, no nosso caso, que dá uma segurança muito maior. Porque quando a gente fala em democratização de acesso ao turismo, sempre se pensa no dinheiro, né? Na questão financeira. As pessoas não viajam porque não têm dinheiro para viajar. Ou tem dinheiro, mas não tem tempo. Não viajam porque não tem tempo para viajar. Mas tem muita gente que não viaja por não ter segurança de sair da sua rotina, da sua estrutura preparada para se jogar nas experiências que o mundo oferece. Então, um trabalho consolidado, né? Nos casos do SESC, e como a gente falou antes, que vem sendo de alguma forma absorvido e que passa essa segurança, ela sempre se torna relevante no ato de escolha dessa pessoa de viajar ou não, ou de como viajar ou não, para onde viajar e para onde não viajar. No caso do SESC também, nós avançamos nessa questão, digamos, estrutural, né, de dar essa estrutura de conforto e de segurança para essas pessoas, mas junto com o turismo social do SESC de uma forma geral, os roteiros onde essas pessoas idosas também estão participando, eles avançam cada vez mais na questão da experiência, como a gente falou. Você trouxe, vamos falar da pandemia, né, no caso da pandemia. Eu lembro que na pandemia surgiram vários mapas de tendências para o turismo pós-pandemia. E esse turismo pós-pandemia sempre tratava do turismo numa questão mais vivencial, né? Algo mais aprofundado, o que era, né? E aí, sem juízo de valor nenhum, assim, só uma questão de escolha. O que era muito propagado em termos de turismo panorâmico, você passar pelos lugares, tirar uma foto, dar o tique no mapa e seguir para o próximo, vem ganhando cada vez mais força a questão de você viver no lugar. O intercâmbio, de certa forma, é isso. O movimento de mochileiros, de alguma forma, também é isso. Então, a gente promove para os nossos grupos, o que inclui
40% ou mais de pessoas idosas, né, no nosso caso. Inclui essa vivência também. Claro que, como qualquer pessoa, tem as suas características, tem os seus desejos, tem as suas limitações, enfim, isso acontece com qualquer um. Mas nós enxergamos que no futuro nós teremos cada vez mais, hoje já está acontecendo, mas teremos cada vez mais oportunidades para que as pessoas idosas possam sair, se sentir mais seguras para sair, viajar e conhecer e vivenciar sem nenhum tipo de receio sobre etarismo, sobre limitações estruturais. A minha expectativa e o meu desejo é que o mercado turístico como um todo vá sempre se adaptando a isso. As pessoas idosas e a qualquer outro tipo de segmento da sociedade que desejem viajar. Eu acho que a nossa maior estratégia é a segurança, né, Luiz? Que eu acho que é prioritário, assim, em qualquer espaço SESC, em qualquer unidade, em qualquer atividade, as pessoas se sentem muito seguras, né? Então, acho que a fala do Luiz corrobora muito com isso. E aí, a gente, né, fazendo um gancho aí com essa questão da segurança, eu venho perguntar para a Renata, que está falando um pouco fora do país, a gente está falando aqui dentro, quais são os maiores desafios logístico e cultural para desenvolver pacotes de viagem para o público 60+, com a sua experiência da Rodamundo? Eu acho que, na verdade, a nível de Brasil, a gente está falando da nossa cultura, por mais que seja muito diferente de estado para estado, né? A gente fala o mesmo idioma, a gente conversa e se entende, né? Por mais que tenha sotaques diferentes, a gente está falando a mesma língua, né? Acho que o mais difícil e o que dá mais medo para as pessoas hoje é o idioma, de fato, porque os mais velhos, no geral, o público 30+, não fala inglês ainda no Brasil muito bem, tem essa dificuldade, então eles querem, mas eles têm esse medo, né, de não conseguir se comunicar. A gente está falando de pegar um voo, depois pegar um transporte público, e de um período grande, né, porque o intercâmbio ele dura aí no mínimo 2 semanas, é uma experiência de vivência local mesmo, onde você tem que conversar com as pessoas, você vai no mercado, você vai ter que comprar alguma coisa. A gente fala que o intercâmbio ele é 40% sala de aula e 60% a vivência. Então, as pessoas têm medo de não conseguir sobreviver, eu acho, né? E a gente também tenta dar esse suporte. Hoje em dia tem muita tecnologia, tem o WhatsApp o tempo todo, né? Por mais que tenha o fuso horário, a gente está aqui para passar, né, toda essa segurança. A gente conhece pessoalmente os destinos, as escolas, então acho que a gente consegue passar isso para o estudante, mas o medo sempre vai ter. Eles vão e acho que depois de uns 2 dias eles já conseguem se sentir um pouco mais seguros, porque vê que dá certo, vê que encontra outro brasileiro, né, encontra uma forma de conversar. Então acho que é sempre uma experiência que amadurece a pessoa, mesmo uma pessoa mais velha tem um amadurecimento. Bacana. E aí agora eu quero saber de vocês histórias. Quem tem uma história que lembra para contar? E aí pode ser qualquer um de vocês 3. Ou da experiência do SESC, ou da experiência da Rodamundo, ou uma própria experiência como Márcia. Quer contar uma história para gente? Bom, pegando o gancho aí e falando da importância do inglês, né? Eu não falo inglês e eu fui da Bélgica para Londres e desci num dos aeroportos que eles falam que é o mais temido lá, né? Todo mundo colocou muito medo, não, o pessoal lá da imigração é muito complicado e tal. Eu já fui com medo. Quando eu cheguei para frente como que chama o rapaz? Lá não é fiscal, não. O oficial de imigração? O oficial de imigração, do meu lado. Na hora que eu encostei, entreguei o passaporte, veio a policial com a menina no braço e saindo para a salinha. A perna já tremeu. Aí ele olhou para minha cara assim e blá, 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 blá. Eu congelei, porque eu não entendi. E até hoje eu não sei o que ele me perguntou. E eu, como um papagaio, I go, né, inglês todinho. Eu vou ficar aqui em Londres, depois eu vou para a Escócia, depois eu vou para a Irlanda e depois eu vou para a Turquia. E aí ele perguntava de novo e eu não entendia de novo porque eu já estava tremendo igual uma vara verde e eu repetia a mesma coisa. Aí eu perguntei se eu podia pegar o celular para traduzir. Ele olhou. Aí eu perguntei, do you speak English? Spanish? Aí ele, I don't speak Spanish and Portuguese. Grosso, assim. Quase eu derreti ali, né? Aí eu, pronto, agora eu tô ferrada. Agora eu vou ser barrada na Inglaterra.
Aí ele perguntou de novo a mesma coisa. Eu falei, posso pegar o celular para traduzir? Aí ele balançou só a cabeça, nem respondeu. Aí eu escrevi a mesma coisa. Eu vou para a Inglaterra, depois eu vou para não sei aonde, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele perguntou o meu... Ele pegou o celular, eu achei que ele ia traduzir. Ele não traduziu. Aí ele pegou o passaporte, carimbou e falou, 15 days. Aí eu, 15 dias? Como assim 15 dias? Aí eu falei, será que é 15? Será que é 50? E eu saí desesperada, porque eu tinha um voluntariado de 30 dias. Eu falei, se for 15 dias, eu tô ferrada. O que eu vou fazer aqui? E até hoje eu não sei o que ele me perguntou. Mas o importante é que você entrou. O importante é que eu entrei. É isso que importa. Eu costumo brincar que quando a gente viaja, a gente fica fluente na língua internacional da mímica. Sim, Não é mesmo? eu brinco, né, que eu falo. Eu começo falando um bom dia, né, good morning. Aí depois eu entro no italiano, eu entro no espanhol, portunhol e termino fazendo mímica. E quando nada disso dá certo, eu entro no Google Tradutor e aí a gente se vira. Maravilha. Luiz, quer contar uma história pra gente? Olha, Tem muitas, né? histórias, eu tenho muitas histórias e nessa plateia tem gente que trabalha em vários SESCs, em vários estados brasileiros, que tem mais histórias ainda do que eu tenho. Pessoas que acompanham grupos, enfim. Eu tenho uma que é muito antiga, né? Deixa eu ver se tem alguém muito jovem, senão não vai entender o que eu vou falar. Mas tem uma que é muito antiga, mas que eu acho muito boa, que foi quando um SESC no estado, ele mudou o seu processo para oferecer o pagamento, deixar de fazer o pagamento em carnês específicos do SESC. Não tem ninguém, todo mundo lembra que é carnê, não precisa explicar, ainda bem. E passou a ser pagamento em boleto bancário, para facilitar a vida das pessoas. As pessoas, ao invés de ter que ir ao SESC pagar, a uma unidade do SESC pagar, elas poderiam ir ao banco, o que facilitaria, né? A ideia era que facilitasse. Esse pagamento do carnê, ele tinha uma data específica de pagamento. E aquilo que foi feito, criado, elaborado pelo SESC para facilitar a vida das pessoas, virou reclamação. Porque as pessoas vieram reclamar no SESC que não gostaram da mudança. Eu gostava que naquele dia do pagamento, se arrumar, sair de casa, vir encontrar as amigas na unidade do SESC, fazer o na lanchonete do SESC, conversar sobre a viagem anterior, perguntar quem vai viajar na próxima. Então, todo esse movimento de socialização que pagamento de um carnê da parcela causava, em tese, deixaria de acontecer. Então, isso eu lembro que na época isso me chocou bastante. Hoje, obviamente, isso está mais naturalizado, né? Isso já faz bastante tempo, mas essa história sempre demonstrou para mim o quanto que é importante a gente dar atenção às pessoas individualmente, né? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa vive aquilo de um jeito, e mesmo dentro de uma viagem em grupo, como que o impacto da nossa ação, né, na ação do SESC, causa em cada pessoa separadamente. Isso é um grande desafio. E uma outra, já que eu falei de uma lá de trás, vou falar uma agora que eu soube semana passada. De um senhor, teve uma viagem de um regional para o Piauí, uma viagem mais longa para o estado do Piauí, e tinha nesse grupo um senhor de 97 anos, um turista de 97 anos, acompanhado de sua esposa de 76, fazendo todo o roteiro. Ele já foi a vários roteiros. Então a gente tem histórias de aprendizado, a gente tem histórias de amor que nascem ou se desenvolvem nas nossas viagens, a gente tem histórias de compartilhamento de vida, né? Porque essas pessoas já viveram muita coisa e acontece muito das pessoas visitarem, irem para uma viagem no SESC, que o destino é um lugar que uma dessas pessoas viveu na infância, viveu na adolescência. Então, ela
tem a oportunidade e a alegria de poder compartilhar com os outros não só o que está na narrativa do guia de turismo, por exemplo, mas um pouco na sua própria memória, né? Então, isso faz com que cada viagem se torne única. Então, é importante a gente destacar isso. São muitos anos, muitas histórias, a gente sabe de uma mais deliciosa que a outra, então acho até que no futuro a gente pode fazer um podcast só dessas histórias, Luiz. Renato, tem uma história boa para contar pra gente? Acho que uma história boa É difícil. não consigo pegar porque é difícil, mas puxando esse gancho, né? Porque intercâmbio a gente fala de educação no exterior, né? E eu acho que para esse público a gente fala muito de uma vivência no exterior, né? Que é onde as pessoas vão individualmente, porque elas não vão com ninguém que elas conhecem, e chegando no destino elas encontram outras pessoas que estão ali, né, com a mesma sede ali de viver, de estudar, de tomar um café juntos, de ir num pub tomar uma cerveja, de tomar um vinho, fazer uma aula de culinária, e elas começam a ter assuntos comuns, né, na vida, e às vezes são da mesma cidade aqui no Brasil, tem sempre essas histórias de vida que se juntam, né, que faziam a mesma coisa quando eram menores, e enfim, quando voltam para o Brasil, é legal ver que às vezes essas pessoas que se conheceram no intercâmbio programam de fazer novos intercâmbios juntos, né? Então, acho que é muito legal essa amizade, porque são pessoas que estão no mesmo tempo de vida, né? Ali com os mesmos objetivos e acabam fazendo amizades e aí depois se programam aí até para sair aqui no Brasil mesmo, né? Então, eu acompanhei alguns grupos para Malta e é muito legal porque semana passada eu fui jantar com as senhoras do grupo do ano passado em São Paulo. Então, a gente se junta e elas relembram as histórias. Eu acho que é isso. Elas têm um grupo no WhatsApp, aí marcaram de ir para Águas de São Pedro juntas. Então, é esse círculo de amizades que tem o mesmo interesse. Acho que isso é o mais válido, assim, dentro dessa proposta. E aí são muitas histórias, né? E aí, vou fazer uma pergunta agora para todos, para a gente já ir finalizando. Se vocês pudessem pensar, assim, numa ação prioritária para fortalecer o turismo prateado para os próximos anos, o que vocês sugeririam para a economia, para o mercado privado, para as pessoas idosas, para fortalecer esse turismo? O que vocês acham que ainda falta? Vocês acham que ainda é um público ainda muito invisibilizado? Ou já estamos aí num holofote bacana a ponto de do mercado estar aquecido? O que vocês sugeririam para esse mercado? Um pouquinho da experiência de cada um. O que ainda está faltando para a gente fechar? Pensar no futuro, para daqui a 5 anos. O que vocês podem responder na ordem que vocês quiserem. Daqui a 5 anos, o que vocês gostariam de ver sobre o turismo prateado? Bom, eu acho que ainda tem muito que caminhar. Eu acho que ainda é um público um pouco invisível, mas já começou, o mercado já começou a olhar, começou a namorar esse público. E eu acho que precisa, sim, um investimento em mais publicidade e mostrar para esse público que ele pode viajar sozinho, ele pode sair da casa dele e ir numa agência e falar, eu não precisa de outra pessoa. Ele pode ir na agência e falar, eu vou fazer um intercâmbio. Ele vai sozinho naquela agência. Porque a gente sempre fica esperando alguém, um amigo, um parente, o marido, o filho, né, para ir com a gente. E eu acho que precisa investir um pouquinho nisso. Olha, você quer viajar, você quer fazer alguma coisa, você não tem companhia? Vá, dê o primeiro passo, porque você vai encontrar, você vai fazer amigos. Vai num grupo, vai para o SESC, vai fazer uma viagem com uma turma que você viu na sua vida e você... Eu acho que isso é importante. Eu acho que é isso que é importante. É mostrar para as pessoas que o medo faz parte, mas ela não pode ficar parada, porque o medo mata. A pessoa que não consegue sair da sua bolha, e eu vi isso porque eu não conseguia sair da minha bolha, e eu ia morrer. E eu vejo a quantidade de mulheres que me mandam mensagens. Eu estou indo fazer a minha primeira viagem, eu comprei um pacote, eu estou indo viajar sozinha. Então eu falo sempre, olha, você pode ir, eu não gosto de mochila, vai de mala, vai
vai de carro, vai de ônibus, vai de avião, vai de motorhome. Cara, não importa. O importante é você dar o primeiro passo. Procura uma agência. Eu não quero ir sozinho. Procura uma agência. Vá, seja de que forma for. Eu acho que o que está faltando ainda é esse cerne, é o medo que as pessoas têm. Eu acho que é isso que está faltando. Deixa eu falar antes do Luiz para ele finalizar com mais técnica, né? Eu acho que é exatamente isso. Acho que hoje em dia a gente tem muito. A televisão está falando muito disso, a internet, os influencers vêm também falando bastante. Então, tá chegando o conhecimento e acho que o conhecimento ele tira um pouco desse medo, né? A gente, como mercado, a gente percebeu que esse é o nosso público nos últimos 5 anos, assim, acho que 90% das nossas vendas é para esse público e vem crescendo cada vez mais. Então, com toda a experiência que a gente tem, nosso foco agora é criar grupos com acompanhamento de líder, que acho que dá muito mais segurança, né? Claro que precisa ter um planejamento para isso, precisa ter uma equipe boa trabalhando aqui, porque enquanto tem gente lá, o trabalho é até maior aqui, então a gente tem focado muito nisso, né? A gente só tinha um grupo por ano, que era esse de Malta, que finalizou agora. Para o ano que vem, a gente já lançou grupo em Malta, Florença, Nova York, com acompanhamento de líder, e a gente, assim, quer lançar em todos os destinos, né? Porque acho que isso encoraja mesmo. E aí, depois que eles voltam do intercâmbio de grupo, eles vão sozinhos, né? Porque eles veem que não é um bicho de 7 cabeças, que eles sobreviveram e que é muito bom, né? Que acho que a vivência vale a pena, é melhor que o medo. Essa pergunta ela é bem importante, assim, porque a gente está falando de milhares e milhares de pessoas que, por mais incrível que pareça para a gente, aqui nós estamos num evento de turismo, onde o turismo para a gente é uma coisa muito natural, né? Mas isso não é a realidade de milhares e milhares de pessoas. Aonde que o natural, e aí mais uma vez, pessoal, sem juízo de valor nenhum, mas o natural para elas é ficar em casa, é ver televisão, é cuidar do quintal, é cuidar, né, dos netos, ou integrantes da família, enfim, esse é o natural. E falta, acima de tudo, informação, muitas das vezes, acesso à informação. Então, trabalhos como o da Márcia nas redes sociais é muito importante. Variações de produtos turísticos de mercado, como intercâmbios e grupos específicos, é muito importante. Mas é muito importante que haja um grande movimento de incentivo para que essas pessoas entendam que o seu ciclo de vida atual, seja 50 mais, 40 mais, 60 mais, 80 mais, eles trazem trazem algumas barreiras, algumas limitações, sim, mas também trazem uma gama de oportunidades para que essas pessoas possam ser felizes e vivenciar coisas diferentes. Isso não acontece só no turismo. Então, isso que é muito importante a gente sempre ressaltar, porque a gente tem, por exemplo, experiências dentro do nosso trabalho social com pessoas idosas, pessoas que participam de grupos de dança, de coral, né? A gente abriu há pouco tempo um grupo ligado à questão musical de dança lá no Sesc Paraty, e as pessoas, os participantes relatam justamente isso. Eu sempre gostei de cantar, mas eu achei que eu não podia cantar. E o paralelo eu sempre quis viajar, mas eu não sei como é que eu começo, não sei como que eu faço, não sei como é que eu vou ser aceita. Então, é confortável, estranhamente confortável, a pessoa ficar na casa dela, recebendo passivamente alguns inputs das mídias e de parentes, enfim, tudo mais. Fora uma questão interrelacional de pessoas que enxergam na velhice algo realmente limitador, bloqueador, vamos chamar assim. Como que a mamãe vai viajar com 70 anos sozinha? Isso é impossível, isso não pode acontecer. Eu não vou deixar minha mãe de 70 anos viajar sozinha. Se acontece alguma coisa. É um receio né, que a gente entende, né, porque afinal a gente não quer que aconteça nada de mal com os nossos parentes, mas também nasce de uma certa falta de informação de que aqui pode sim ser feito
existem possibilidades, sim, daquilo ser feito de forma segura, de forma confortável e muito agradável para aquelas pessoas. Então, isso é uma questão que a gente tem que trabalhar. No turismo social, nós trabalhamos muito a vertente da educação pelo turismo e da educação para o turismo, né? A educação pelo turismo, que as pessoas aprendem, enfim, durante seus momentos de viagem, é mais entendido facilmente. Mas a educação para o turismo é muito nesse sentido de mostrar às pessoas que viajar é bom, é uma prática bacana, uma prática positiva. Como fazer isso da forma mais adequada ao seu perfil, às suas necessidades, às suas limitações, se for o caso. Então, é importante que a gente traga cada vez mais debates, discussões e promova trabalhos nas redes sociais, como o da Márcia, e no mercado de uma forma geral, toda na parte institucional, nos grupos de pessoas, de atendimento às pessoas idosas, enfim, todas as frentes possíveis que a gente tenha para difundir a possibilidade das pessoas idosas terem a liberdade de escolher os seus caminhos. Que eles sejam protagonistas da própria história, não é isso? Continuem sendo protagonistas da sua própria história. Uma coisa que eu queria colocar, na minha época, uma pessoa com 30 anos era idoso. E eu hoje, quando eu vejo as pessoas falando, não, porque o idoso de 60 anos, aí eu falo, cara, eu tenho 62, eu não sou idosa. Então, isso é complicado, porque o idoso de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás. Uma pessoa com 60 anos hoje, ela está ativa, ela está na ginástica, ela está se descobrindo, ela está buscando conhecimento. Então, eu acho que até isso, o perfil precisa ser revisto. As pessoas de hoje, os 60 de hoje, têm, às vezes, até mais energia do que o de 40. Bem, como eu tenho especialização em gerontologia, a gente fala muito que a palavra idoso, idosa, velho, ela vinha muito carregada de pessoas que estavam acamadas, com muita debilitação de saúde, e na verdade é só mais uma fase da vida. Então não tem o se sentir idoso. Se a sua idade chegou, ok, mas eu sou uma pessoa saudável, sou uma pessoa ativa, sou uma pessoa energética, sou uma mochileira, né, Márcia? Então, é um pouco disso. A gente também precisa ressignificar a palavra. Né? Pessoa idosa não é uma pessoa acamada, não é uma pessoa que fica dentro de casa vendo televisão somente, São pessoas que estão com muita vida. A gente está trabalhando já a terceira e a quarta idade, a gente já deve ter gerações agora que vão chegar aos 100 anos muito mais fácil. Então, é um pouco de ressignificar. O SESC faz muito disso e o trabalho de vocês faz muito disso, de ressignificar a palavra, o peso da palavra idoso, idosa, que não significa uma pessoa que não tem mais direito de viver. Exatamente. É uma pessoa protagonista, uma pessoa que está aí para viver, que quer viajar, que quer namorar, que quer dançar, que quer cantar, quer conhecer, quer estudar. Então, acho que é um pouco de se redescobrir. Se redescobrir, não é mesmo? Nunca é tarde, não é? Renata já falou? Fiquei na dúvida. Falei primeiro. A gente está com um pouquinho de tempo. Acho que a gente pode passar o vídeo da Renata para a gente poder fechar. Vamos então finalizar com a minha diretora, que acabou de finalizar o grupo em Malta. Eles ficaram 2 semanas estudando lá, retornaram. Você conhece o Intercâmbio 50+, também conhecido como Intercâmbio Prateado? Eu sou Roberta Gitchell, diretora da Roda Mundo Intercâmbio. Somos uma empresa especializada no intercâmbio para mais de 50 anos, pioneira no Brasil nesse segmento. Se você tem 50, 60, 70 anos, sem limite de idade, vale a pena experimentar o Intercâmbio 50+. Ele é um combinado de estudo com turismo. Você estuda no período da manhã e à tarde faz passeios, excursões, atividades sociais com brasileiros, mas principalmente com estudantes do mundo inteiro. É a oportunidade de você conhecer pessoas de diversas partes do mundo da mesma faixa etária. Temos destinos de língua inglesa, temos também países onde você pode desenvolver o italiano, o francês, o espanhol, além do inglês. Diretamente aqui de Malta, vale a pena você participar do Intercâmbio 50+. E Malta é esse paraíso mesmo, gente, vale a pena.
Muito bom. Pessoal, chegando ao fim, não sei se vocês querem falar alguma palavra final, mas eu já gostaria de agradecer Renata, Márcia e Luiz pelo tempo, agradecer também a toda a organização da BAV, ao SESC por essa oportunidade. E é isso, assim, sigam as redes sociais do SESC, porque tem muita coisa falando sobre esse tema. A Márcia, que aí é a nossa influenciadora digital, eu acho que super vale Coroa mochileira. a coroa mochileira, seguir um pouquinho Márcia para ver onde está Márcia agora, não é mesmo? Você pode criar uma. Onde está Márcia agora? Olha isso, legal, hein? Ó. E um pouquinho também da Roda Mundo aí, que está literalmente rodando o mundo com esses prateados e que tem muita experiência para contar. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado. Vocês querem dar uma última palavrinha? Porque o tempo aqui já explodiu. Obrigada, foi um prazer estar com vocês aqui discutindo esse tema. Foi um prazer. Já tinha feito um trabalho com vocês e participar disso aqui e poder falar um pouquinho mais sobre a minha vivência, né? É muito importante. Eu agradeço demais. Só agradecer, claro, a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho do SESC, né, do turismo social, do trabalho social com pessoas idosas também em todo o Brasil, representando aí vários e vários profissionais que se dedicam diariamente a dar essa oportunidade a pessoas de diferentes idades, todas as idades, mas aqui falando mais especificamente das pessoas idosas. Então, vamos em frente, temos muito a fazer. Obrigada, pessoal.